Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje, que é uma live muito especial. É uma live, olá, Vanessa, que a Academia de Fono, essa semana é a semana da conscientização, da prevenção à alergia. Olá, Isabela. Oi, Cris. Quanta gente boa chegando. Sejam bem-vindos. Dia 7 de maio foi comemorado, né, o Dia da Consciência, da conscientização, da prevenção da alergia alimentar. Oi, Cris. Oi, doutora Ariana. Já vou convidar você. E tenho o prazer de hoje fazer a live doutora Ariana. Sejam todos bem-vindos. A conexão tá boa. Teremos uma live hoje muito bacana, né, doutora Ariana? Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Que Boa noite prazer a estar aqui. todos. Prazer é meu, ainda numa semana especial, dentro de um período difícil, mas falando de um tema que é sempre muito importante. Pois é, eu estava falando, iniciando, e dizer que dia 7 de maio, né, é o dia da conscientização, da prevenção da alergia. E aí, essa semana foi muito interessante, porque eu tive a ideia de fazer a semana, né, de lives, assim, sobre o tema de alergia. E duas pessoas me convidaram para fazer live também. Então, eu falei, ficou uma semana boa, porque eu convidei e fui convidada. Então, foi muito legal. E abrir essa semana com você, doutora Ariana, tá sendo um presente. Eu assisti a sua live com a Liana, foi muito boa. E eu estava até dizendo com as amigas, né, que trabalham com alergia, nutricionista, fono, psicóloga, alergia é um tema multifatorial, que precisa ser muito falado, e mesmo que a gente repita as mesmas informações, elas são sempre bem-vindas, né, doutora Ariana? É verdade, sempre tem muita dúvida. Eu trabalho, já tem 20 anos com alergia e até hoje tenho tantas dúvidas, né? Então nunca vai esgotar. Eu acho que dispensa apresentar a doutora Ariane Yang, que é uma referência nacional em alergia. E para mim, ela tem um significado muito grande, porque tudo que eu aprendi de alergia foi com ela. E então, assim, é um presente para mim estar aqui conversando, batendo esse papo com ela. A gente já teve uma outra oportunidade de falar muito sobre alergia, mas aí eu fiquei pensando em muitas coisas que as mães me falam. E aí eu falei, doutora Ariana, vamos falar sobre mitos e verdades? Porque como muita gente fala, tem informações que são verdadeiras e tem os mitos, né? Então, também, doutora Ariana, se você quiser se apresentar, mas eu acho que dispensa. O Brasil inteiro conhece a doutora Ariana. E é uma honra, e eu acho que todas as pessoas que vão te ouvir hoje, doutora Ariana, vão ter informações tão preciosas. Eu participo de alguns grupos de pais, né? E eu coloquei para eles também algumas dúvidas do que eles gostariam de fazer. Conversei com algumas amigas nutricionistas para ver o que é interessante da fono, da nutri, da médica. E falando sobre a questão do mitos e verdades, né, da alergia, principalmente agora no Covid-19, eu acho que vem muito a calhar tudo que você vai ensinar para a gente agora, porque conversar com você é uma aula, né? Vai ser uma conversa gostosa. E aí, uma das coisas é a gente permear pela amamentação, depois falar um pouquinho da introdução alimentar, falar sobre as IVAs, né? A questão das infecções, do Covid, falar um pouquinho sobre também a parte que eu sei que é um tema muito mais delicado, mas o autismo e a questão da alergia. Mas acho que a gente podia começar, né, doutora Ariana, dando um agradecimento especial para todas as pessoas que estão entrando aqui, que eu não consigo nem ver o nome de todo mundo. Se vocês tiverem também perguntas para fazer, pode fazer. A gente tenta, na medida do possível, responder, porque interromper a doutora Ariana é bem difícil, porque assim, a conversa flui,
né? Então a gente não pode perder uma vírgula do que ela fala, mas a gente podia começar, doutora Ariana, falando sobre a amamentação, que a gente sabe que é tão, tão importante, tão necessária para o sistema imune. E quando existe a suspeita da alergia, essa mãe fica muito debilitada emocionalmente, fisicamente, começam muitos medos. E esse é um dos mitos, né? Que eu acho que existe alergia ao leite materno? Bom, essa é uma dúvida que nem deveria existir, porque é um mito tão grande, né? O aleitamento Exato. tem. A gente não daria para falar numa live todos os benefícios que o aleitamento materno tem. Sim, Existem indicações muito específicas e muito restritas, situações muito particulares onde é necessário complementar, mas no caso da alergia alimentar, que surge numa criança, num bebê que está sendo amamentado exclusivamente, em hipótese alguma se deve suspender o aleitamento materno por qualquer pretexto. Não se faz, a gente tem visto muito. Eu não sei se no Brasil inteiro, mas aqui no estado de São Paulo eu tenho recebido muitos casos que se orienta o desmame por um período para fazer o diagnóstico. E isso isso. é uma aberração, não tem nenhuma base científica, não deve ser feito, não beneficia nem a criança, nem a mãe. O diagnóstico de alergia alimentar numa suspeita de alergia num bebê que está sendo amamentado é feito através de uma etapa que é a restrição do alimento alergênico na dieta materna e observando a melhora na criança e depois provocando através do consumo da mãe. Não se faz restrição para usar fórmula, seja qual for, né, com o pretexto de fazer diagnóstico. Não há essa necessidade. Quando se suspende o aleitamento materno, mesmo que temporariamente, é muito difícil depois de conseguir amamentar novamente. Muitas vezes o que acaba acontecendo é o desmame, que é muito triste, é muito chato, né? E muito prejudicial para a saúde de ambos. Você sabe, doutora Ariana, e todos que estão ouvindo, né? A amamentação, até quando sangra, machuca o mamilo, ela deve ser contínua. Existem os profissionais que podem ser acompanhar esse machucado. Por exemplo, a fonoaudiologia com a laser terapia, né? Existe o trabalho da laser terapia para toda a parte de fissura mamária. Então, mesmo que essa mãe, porque amamentar é uma dia de que é difícil para a mãe e para o bebê. O bebê tem que aprender a respirar, a sugar, a fazer a pega, a deglutir. A mãe tem a apojadura, tem aquele momento da descida do leite. Então, realmente são alguns dias para essa adaptação, né, doutora Ariana? Então não pode Exatamente. simplesmente, não, tem alergia, então ele tem alergia, eu vou desmamar. E essa mãe precisa desse cuidado, né? Os pediatras precisam olhar isso com muito cuidado, com muito carinho e encaminhar, sabe, doutora Ariana? Quando eu falei dos mitos e verdades, eu pensei até nesse preconceito, né? Hoje eu falei com uma mãe de Mato Grosso, ela falou, nossa, eu não tinha ideia que fono fazia isso. Exato. Assim, todo esse apoio que médico e multiprofissional também, muitas vezes da fono, às vezes eventualmente até de psicólogo, do próprio pediatra, é muito importante, porque o que é que as mães que amamentam, elas não querem desmamar os filhos. Mesmo Sim. quando machuca, mesmo quando está com sintoma, eu não lembro na minha vida, nesses 20 anos trabalhando, de uma mãe que voluntariamente que ela queria desmamar. As mães Sim. desmamam, quando desmamam, porque elas imaginam estarem fazendo um bem para o filho e porque sentem uma pressão muito grande de imaginar que aquele leite que ela está produzindo para o seu próprio filho está fazendo mal para ele. E aí, quando não tem um apoio, né, de tentar orientar, às vezes uma mamada que não está adequada, ou um mamilo que está machucado, ou uma tranquilidade médica de saber que aquela alergia do filho vai melhorar com ela fazendo a dieta, mostrando que muitas dessas alergias que surgem em aleitamento materno, elas são benignas em relação a risco para o bebê, e dá para ter um tempo, a gente orientar em relação a esse tempo. Tudo isso é muito Sim. importante para preservar e apoiar, de fato, o aleitamento materno.
Sim, eu vejo sempre, doutora Ariana, é isso que você falou. A mãe, ela quer continuar o aleitamento, mas ela tem aquele tabu de o que eu vou comer, eu vou fazer mal para o meu filho. Então, ela deixa de comer um monte de coisa, ela acaba chegando até, aconteceu uma mãe que a gente tinha em comum, que ela acabou indo para nutricionista porque ela fez restrição total. E aí o leite ficando comprometido, não pela alergia, mas pela restrição que a mãe fez. Exatamente. E aí E- você citou uma outra profissional que é muito importante, que é um outro profissional que é o nutricionista. A mãe que amamenta Isso. e que vai precisar fazer dieta, é muito importante que ela tenha também um suporte nutricional para que ela esteja saudável e, estando saudável, também produzir um leite saudável. Essa questão da amamentação, doutora Ariana, eu falei até do cuidado do pediatra, porque eu vejo assim, o bebê, ele chega primeiro para o pediatra, né? As mães sempre falam, puxa, mas eu podia ter vindo aqui antes, porque realmente o bebê que começa a amamentar, começa com aquele sintoma de dor, de desconforto, ele briga com o peito, engole muito ar. Nesse engolir, ele pode potencializar um refluxo fisiológico. E aí a mãe fica tão desesperada que ela vai no pediatra e não, é normal, vamos tentar mais um pouquinho. Mas talvez nesse momento a fonoaudióloga, ela é imprescindível para a avaliação tanto do bebê quanto dessa mãe. Porque pequenas mudanças, né, doutora Ariana, de postura, do posicionamento do bebê com a mãe, massagens que podem ser feitas na boquinha da criança. E isso não é a alergia, isso é uma questão funcional, né? E o fonoaudiólogo pode ajudar muito. Eu me recordo muito de um bebê que a gente tinha e que ele brigava muito com o peito, mas ele tinha um reflexo de vômito muito anteriorizado na linguinha. O bico da mãe, ele era muito protruso, era uma pessoa mais fortinha, mais gordinha. Então, na hora que o bico do peito tocava a linguinha dele, ele nauseava. E era um bebê de 42 dias. E a mãe já estava quase desmamando. E Uhum. aí, eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? A questão do início da fórmula, porque vem em consequência o desmame, eles começam a perder peso, a mãe, como você falou, ela quer que ele se alimente e fazer esse diagnóstico da PLV usando a fórmula. Tá. Isso não existe, já vou voltar para essa pergunta, mas só para responder algumas que vieram aqui. Passaram? Não, mas eu já vi. Não, alergia não começa na gestação, alergia sempre, qualquer uma, alimentar ou qualquer uma, é após o nascimento. Fatores gestacionais, então, hoje já se sabe que alguns fatores maternos influenciam no risco do bebê vir a ter. Né? Então, em relação à alimentação, tem alguns fatores que estão sendo estudados. Mas ninguém nasce já com alergia. Não surgiu alergia na gestação. Vai ser sempre para qualquer uma, alimentar ou qualquer alergia. E só para finalizar essa parte da amamentação, a mãe que tem Covid pode também, não precisa suspender o aleitamento materno, deve manter doutora. o aleitamento materno com cuidado, mantendo os cuidados. Então, na hora de amamentar, antes de amamentar, higienizar as mãos, higienizar o mamilo, colocar máscara e amamentar o bebê, com todos os cuidados. E em relação ao diagnóstico com fórmula, isso não existe. Diagnóstico de alergia é baseado em 4 pilares, que eu sempre repito. Então, a história clínica, a segunda etapa é a restrição, e aí essa restrição, se estiver em aleitamento, a mãe que vai fazer a dieta, vai fazer a restrição. Se o bebê já tinha sido desmamado ou estava com fórmula, vai ser feito uma retirada dessa fórmula que tem proteína de leite e substituído por uma forma que promova a nutrição do bebê sem ter a proteína. Então, essa etapa é a etapa da dieta, né? A dieta de restrição. Mas a gente não usa esse termo fazer o diagnóstico com fórmula, não existe isso. Falando disso, doutora Ariana, eu lembrei sobre uma questão que as mães, elas têm muitos grupos, elas trocam muitas informações, receitas, e elas falam muito do leite de cabra, leite de outros mamíferos. Então é um mito que eu até gostaria que você falasse um pouquinho, porque isso pode prejudicar ainda mais a alergia, né? É verdade. A alergia é o reconhecimento do sistema imune contra uma proteína.
E essa proteína, ela tem característica, ela tem uma carinha, né? Então, aí tô vendo a carinha da Eliane, de óculos, um óculos fashion aí verde. É Eliane. Aí, a proteína do leite tem uma carinha. E todos os mamíferos, cabra, búfala, né? Queijo de búfala, mussarela de búfala, leite de búfala, todos os mamíferos, a carinha da proteína é muito semelhante. E o sistema, quando desenvolve uma alergia que reage para essa proteína, se eu coloco leite de cabra, a maioria, 94% das crianças reconhecem que essa proteína é como se fosse do leite. A proteína é do leite de cabra, mas o corpo olha e fala, é leite de vaca, porque é muito parecida. Então, não está indicado. Quem fala, mas eu fui tratado, meu filho teve alergia ao leite e foi tratado com leite de vaca. Só tem duas opções. Ou não era alergia a leite, era algum outro diagnóstico. Tem muitos quadros que parecem alergia a leite e tem uma evolução natural que vai melhorando mesmo. Então, ou não era alergia a leite, ou um sortudo que estava naquele grupinho de 6% que não reage, que não enxerga como se fosse o leite de vaca. Então, não pode substituir por nenhum mamífero. Isso. Até porque, né, doutora Ariana, a gente está falando de mitos e verdades. Esse é um mito. Um outro é aquela situação em que você fala muito de vou fazer o leite em casa, é a mesma coisa, né, doutora Ariana? Não tem diferença. Então, assim, mito é mito, não é para ser usado, porque você vai prejudicar o seu filho ofertando esse leite para ele, né? Tem uma pergunta da Eliana Santiago, ela que é a próxima, eu só vou fazer a pergunta dela porque eu queria entrar um pouquinho no leite e na asma. Tá. Até porque tudo isso que você falou é tão importante. A criança, para realmente ter alergia, ela tem que ter sintoma, né? Que é isso que você falou. Se ela não tem sintoma, a gente, né? Então, se ela tem sintoma, não é alergia. E isso é muito importante para as mães, né? Nessa troca de leite, nessa confusão toda que elas fazem. Eles chegam no consultório, eu tenho 7 tipos de latas de leite na minha casa. Então, assim, se não tem sintoma, não é alergia, né, doutora Ariana? E a Eliana fala assim, estou preocupada com minha filha pequena, asmática, com ceretite de uso contínuo, está com tosse persistente há 1 mês. Será que o tratamento de asma está causando a esofagite eosinofílica? Mas eu só fiz essa pergunta porque a gente vai entrar na asma, né? Tá bom. Então, o leite, a reação do leite. Enquanto você fala, eu fico tentando ler as letrinhas aqui, só para encerrar essa história dos leites. Então, leite de mamífero não pode. Não e aí pode. Tem os leites vegetais, que aí a gente divide em 2 grupos, né? Quando tem um bebê que precisa ainda de fórmula, não está mais no peito, vai precisar de uma fórmula, está nos primeiros 2 anos de vida, o ideal é substituir por uma fórmula infantil, que tem todos os nutrientes. E aí, entre as fórmulas de origem vegetal, a gente tem as fórmulas de soja e tem fórmulas extensamente hidrolisadas de arroz. Isso, que aí tem suas indicações específicas. Cada uma dessas fórmulas tem situações que não deve usar, outras que pode usar. E aí, a fórmula é o indicado. Leites vegetais, então leite de amêndoa, leite de castanha, isso não é fórmula. Podem ser usados para alérgicos a leite, são seguras para alérgicos a leite em relação à alergia, mas não garantem as necessidades nutricionais. Lembrar que cuidar de alergia alimentar não é só não ter reação. Então, quando eu tiro uma proteína, coloco outra proteína que não tem nada a ver no local, tudo bem, eu estou protegido em relação à reação. Mas eu estou protegido em relação à deficiência nutricional? Se essa substituição for feita com uma bebida vegetal, não tá, o risco nutricional persiste. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, então, respondendo à história da asma, os pacientes asmáticos... primeiro, esofagite. O que tem a ver asma, esofagite eosinofílica, alergia alimentar? Então, qual que é o ponto comum? O ponto comum é que quem tem alergia alimentar tem uma chance grande de evoluir com um processo que chama marcha atópica, que é um sistema imune propenso a reagir para várias coisas e que ao longo da evolução, muitas vezes a alergia alimentar sara e aparecem outras alergias. Pode aparecer rinite, pode aparecer conjuntivite alérgica, pode aparecer asma, pode aparecer esofagite eosinofílica. Cada uma dessas doenças pode ter causas ambientais, inclusive, que não são alimentares.
Asma dificilmente tem causa alimentar. Esofagite eosinofílica tem uma chance maior de ter uma causa alimentar, mas não são todas. E não é a asma que causa esofagite, que é a pergunta da Eliana, né? Aí, não é a asma Da que Eliana causa... Santiago. Eliana, não é a asma que causa esofagite, e nem esofagite causa Esofagite. asma, e nem alergia alimentar causa asma. Quem tem qualquer uma dessas doenças tem predisposição para ter outras doenças dessa família que a gente chama de atopias, doenças atópicas. É uma família de doenças. Uma predispõe a outras, mas não causa. E aí é importante, principalmente nessa época, manter todas essas doenças controladas. Eu acho que existe uma dúvida grande, né, doutora Ariana, do grupo, dos familiares dos alérgicos, porque a gente sabe que existe um comprometimento respiratório e a questão do Covid-19 é um pouco assustador, porque os primeiros sintomas são os sintomas respiratórios, né? E como mãe, a gente se preocupa mesmo com os filhos, principalmente nessa época, da bombinha, da falta de ar. Então, é importante a gente falar desse mito, até para que elas também tenham calma durante esse momento do Covid, de avaliar o que pode ser um sintoma do Covid, o que realmente é um sintoma de asma, né? Sim. Então, hoje, os pacientes asmáticos, normalmente, asma causa principalmente tosse, chiado no peito e pode causar falta de ar. A característica da asma é que a da tosse, que são acessos. Quem tem asma normalmente reconhece, tá tudo bem, começa a tossir, normalmente uma tosse seca, e se está em crise, ela começa seca e depois ela começa a evoluir com catarro. Aí fica com aquele barulho mais feio, mas essa fase que já está com catarro já está melhorando até da crise. Mas ela começa normalmente seca. E ela melhora muito rapidamente quando usa o broncodilatador, né, que são as medicações de resgate, as medicações de crise. Uma dúvida que as pessoas que têm asma ficam é: será que agora, durante a pandemia, esses asmáticos estão em risco? E logo quando começou a pandemia, nós médicos também ficamos preocupados com isso, porque se a gente observar o que acontece com outras viroses, como a influenza, por exemplo, que é o vírus da gripe, os asmáticos eram um grupo de risco. Na epidemia que teve de H1N1, né, outras epidemias que tiveram, os asmáticos sofreram com isso e eram um grupo de risco. E aí começaram a surgir os trabalhos em relação à Covid, mostrando que das 10 primeiras causas de fator de risco, a asma não aparecia. E hoje ainda a gente não sabe por quê, mas embora tenham asmáticos que também tiveram Covid, que também tiveram quadros graves, a asma não parece ser um fator de risco, e isso tem alguns indícios de que os asmáticos têm para o vírus, para o Covid, para o coronavírus entrar dentro da célula, ele precisa de uma âncorazinha, de uma chavinha que permite ele ligar na célula e entrar. E aí proliferar e causar infecção. Essa chavinha, parece que quem é asmático parece que tem uma menor quantidade. Então, existem estudos, isso não é uma certeza, mas existem sugestões que talvez por isso que a gente não esteja vendo um número de agravamento de casos de asma. Mas nem por isso a gente vai descuidar da asma. Porque mesmo que a asma não seja um fator de risco para a Covid, qualquer infecção pode agravar a asma. E a asma é uma doença que pode ser grave também. Então, é importante manter a doença controlada. As medicações que são usadas para asma não pioram o Covid, são seguras para uso mesmo a longo prazo. A pergunta ali que se causa esofagite, não causa esofagite, é seguro e as medicações devem ser mantidas. Tem uma pergunta, doutora Ariane, da Rose Cardoso. Ela pergunta por que os pacientes asmáticos têm dificuldades de aumentar a vitamina D? Não é que os asmáticos têm dificuldade de aumentar a vitamina D. A vitamina D é uma vitamina... no nosso corpo, para a nossa saúde funcionar bem, a gente precisa do equilíbrio de um monte de coisa. E cada componentezinho, cada tijolinho que forma a nossa saúde é importante. Se falta um tijolinho, a gente pode ter um problema ali. Dependendo de que tijolinho é esse, o problema vai variar um pouco.
E a vitamina D é uma das, alguns chamam de hormônio até, mas uma vitamina que tem ações no sistema imune. Então, várias doenças imunológicas, dentre elas as doenças alérgicas, dermatite atópica, asma, tem estudos mostrando que quando você tem deficiência, os pacientes que têm deficiência dessa vitamina têm uma predisposição maior para a doença ou para o não controle da doença. E essa é uma das razões, e por outras razões, é importante que a gente não tenha uma atitude de prevenção em relação à deficiência de vitamina D, que é relativamente simples. Para a gente manter o nosso estoque bom de vitamina D, 15 minutos de sol em horário de sol ruim. Então, Sim. são 15 minutos, não é horário de sol bom. Horário de sol ruim. Não horário de meio-dia. Não, é o horário de meio-dia que é bom para a vitamina D. Né? Esse horário ruim, ele é bom para vitamina D, mas são 15 minutos só. Se ficar muito exposto nesse sol ruim, também tem o problema do câncer de pele. Então, mas são 15 minutos. Agora, dependendo do nível de deficiência, vai precisar suplementar a vitamina D. E especialmente nas crianças se faz isso de rotina nos bebês, e aí é importante conversar com o pediatra. Por isso, o acompanhamento médico é tão importante, né, doutora Ariana? Eu sempre digo, essa automedicação, esse autocontrole, porque o que acontece muitas vezes com algumas patologias é que o paciente vira doutor, né? Então, ele já sabe o que ele faz, ele vai lá e toma. E isso que você está falando da relação da asma, manter o remédio, o uso contínuo, se você tem dúvida, entre em contato com o médico, né? O médico com certeza vai esclarecer tudo isso. Falando um pouquinho agora, doutora Ariana, pensando, né, no bebê que desenvolveu um pouquinho mais, ele amamentou e começa a introdução alimentar. Existe um mito também da introdução alimentar, que é assim, deve-se evitar todos os alimentos alérgenos, né? Na introdução alimentar. Existe aquela janela de oportunidade que a gente tem que aproveitar. E como fono, eu digo que quanto mais variedade você ofertar, essa criança vai ter um desenvolvimento do paladar, das funções motoras orais. A alergia, a criança já acaba tendo por si só, pela alergia, alguma restrição. E se você, por medo, ainda restringe um grupo que talvez ela não seja alérgica, essa introdução fica mais comprometida, né, doutora Ariana? Exato. Então, sabe, tem aquele ditado, gato escaldado tem medo de água fria? Então, quando o paciente, né, a mãe, teve um filho com alergia alimentar, toda a dificuldade que aconteceu por conta dos sintomas, por conta do susto, pelas dificuldades que existem no diagnóstico, até aguardar o tempo para estabilizar, toda essa situação, a descrença das pessoas, né, que acham que é exagero, e a mãe sofre ali para convencer todo mundo que ela não é louca, que ela é é verdade. guerreira. Depois de tudo isso, e que tudo ficou bem, essa mãe muitas vezes fica com muito medo de introduzir alimentos, achando que qualquer alimento que vai introduzir vai passar por tudo aquilo. E é importante esclarecer que alergia é um verdadeiro desastre imunológico. E assim como desastre, a gente está vivendo um desastre agora biológico que com essa pandemia. Acho que ninguém está imaginando, acho que nunca imaginou que a gente ia viver isso. Está todo mundo com medo, todo mundo inseguro dentro de casa. Mas ninguém está imaginando que a gente vai terminar essa pandemia e vai entrar em outra. Né? Imagino que não. A alergia é como se fosse uma pandemia imunológica. É um desastre. Dificilmente surge uma outra alergia para outro alimento. É verdade que tem algumas doenças como dermatite atópica, como esofagite eosinofílica, como enterocolite, que são doenças em que alteram algumas barreiras do corpo que facilitam uma sequência de sensibilização e é uma alergia para mais de um alimento. Mas é muito raro, então é importante tranquilizar. Por que é importante essa tranquilidade? Porque, às vezes, esse medo de causar uma nova alergia acaba gerando um outro problema. Porque uma introdução alimentar tardia ou uma introdução alimentar muito vagarosa, que eu falo que é a introdução alimentar homeopática, um alimento hoje, outro na semana que vem, tudo separadinho por causa do medo,
essa introdução desse jeito, tardio ou muito monótona, muito vagarosa, compromete a instalação de uma microbiota boa, que é o principal regulador, o principal sintonizador do nosso sistema imune. E aí começam a surgir problemas, porque se essa microbiota não forma no momento adequado, quando começa a introduzir outros alimentos, se a microbiota que está chegando, que participa do processo de digestão, de assimilação desses nutrientes, essa microbiota que não está adaptada começa a fermentar, aí a criança começa a ter cólica, começa a ter diarreia, fermenta, e aí começa a ter assadura, começa a chorar porque estendeu, e aí pronto, reagiu, é alergia, e aí tira o alimento, aí vai tirando, e o problema vai se agravando e vira uma bola de neve. Doutora Ariana, isso que você falou da microbiota, né? Que bom que surgiu essas descobertas. Eu sempre digo, a medicina, com todas as descobertas, que eu tenho muita esperança que logo, em breve, tenhamos também pesquisas sobre o coronavírus, para que a gente também possa ter todos esses estudos, né? A descoberta e esses estudos da microbiota são tão salvadores, porque algumas famílias, quando começam a falar sobre isso, eu entrego alguns artigos que eu tenho sobre a microbiota, e tem algumas famílias que eu falo assim, olha, vamos cuidar dessa microbiota para fortalecer isso. Não vamos retirar alimento desnecessário. E aí, lógico, puxando a sardinha um pouco para a fonoaudiologia, eu sempre digo, os alimentos que são muito repetidos se tornam preferenciais da criança. E aí, a hora que chega um alimento novo, ele não quer, não porque ele tem alergia, é porque ele não conhece. E todo aquele sintoma anterior, ele olha e fala, opa, será que eu vou ter esse mesmo sintoma que eu tive anteriormente? Será que eu vou ter toda aquela cólica? E quanto maior as crianças vão ficando, né, doutora Ariana, vai ficando mais difícil. E a reintrodução mais ainda, né? Então, essa parte da microbiota, eu acho que ela nos ajuda muito a esclarecer os pais da importância dessa variedade de alimentação, né? Exato. Você falou da introdução tardia. A gente sabe, na fonoaudiologia, que a alergia causa muitos sintomas. Com isso, é comum uma introdução tardia, né? E aí, a criança chega, às vezes, no consultório com 1 ano e meio, comendo a papinha toda liquidificada, toda amassadinha. E à medida que a gente vai mudando textura, temperatura, essa criança pode ter algumas reações de recusa, de nausear. E é muito importante a gente dizer, isso é relacionado à parte fonoaudiológica, não à alergia, né? Pensando nessa introdução, porque até teve uma mãe que falou, mas a introdução tardia pode, tem que ser avaliada, né? Por isso é importante o profissional, o nutricionista, o fonoaudiólogo, estar sempre em contato com o médico, né? Existiu uma pergunta que foi bem recorrente, doutora Ariana, que foi assim, eu fiz uma enquete, né? Se tem alergia a leite, é perigoso dar amendoim e castanhas? Essa foi uma pergunta que foi muito recorrente. Não, então não, é o que eu falei. Alergia leite é leite. Então, o risco de alergia a leite é dar outro leite de outro mamífero. Ter uma segunda alergia é uma situação excepcional, é uma situação de exceção. E, embora seja de exceção, algumas doenças é mais fácil. Mas para cada tipo de doença, por exemplo, dermatite atópica. Dermatite atópica, os dois primeiros alimentos, o primeiro alimento no bebê, a causa maior de alergia é leite de vaca, mas o segundo alimento, no caso de dermatite atópica, é ovo. Já para algumas alergias, para esofagite eosinofílica, o segundo alimento é trigo, não é ovo, não é soja. Já para alergias com sintomas mais gastrointestinais, a soja é uma alergia que vem com mais frequência. Então é importante a avaliação médica, fazer história, não sair tirando, né? Muitas vezes começa a se tirar os 6 principais grupos de alimento, tira tudo, tira leite, tira ovo, tira soja, trigo, amendoim, castanhas. E na criança que está fazendo introdução alimentar, e que tem alergia a leite, pode sim introduzir amendoim e castanhas. A questão é da idade que vai se introduzir, porque hoje tem aquela diretriz assim que a gente tenta não retardar para depois de 1 ano a introdução. Mas não necessariamente esses alimentos que têm risco de engasgo, eventualmente, e até a forma de introduzir,
Não necessariamente precisa introduzir antes de 1 ano se não faz parte da rotina alimentar. Uma grande questão da idade de introdução é se esse alimento faz parte da rotina alimentar da família. Se faz parte, pode introduzir. Aí tem que só tomar cuidado em relação à forma de introduzir. Sabe que você falou uma coisa que é muito importante, porque quando eu recebo meus bebês e começa a introdução, a mãe chega e fala assim, nossa, mas ele acabou de completar 6 meses, ele precisa comer. Então eu digo assim, 6 meses, um dia, 1 hora, ele já tem que comer. A gente demora 1 ano para andar, 1 ano e pouco para falar. E isso não é assim, você vira uma chavinha e o bebê já sai comendo. Você vira a chavinha e o bebê sai andando. Cada bebê tem um estímulo, uma família. Uma das coisas também que foi, das perguntas que foram recorrentes, foi sobre o vegetariano. Se a criança que está dentro de uma família vegetariana, qual é o mito sobre não ofertar a carne? Aí não é uma pergunta de alergia, né? Então, aí isso, hoje em dia existem profissionais, existem pediatras que têm um foco de atenção mais específica para vegetarianos e veganos, e é possível, mas serão necessárias algumas suplementações, né? Mas é possível sim. E no Doutora caso Ariana, Oi. não, Oi. é que a pediatra colocou uma pergunta aqui, a doutora, nossa, não consigo ler. Qual a idade você orienta oferecer frutos do mar em crianças? Em crianças. Mas aí já deu para entender onde que ela quer chegar. Tem passado de alergia alimentar. Tá. Rígidas. Tá. Depende, se a criança está lá no Nordeste e faz parte da família comer frutos do mar, pode introduzir. A partir dos 6 meses, pode introduzir em qualquer idade. Agora, se não faz parte da rotina, aqui em São Paulo, por exemplo, em geral se introduz depois, porque aqui não é comum o consumo rotineiro. E o grande problema uma coisa é fazer a introdução alimentar tardia de todos os alimentos. Ter uma dieta muito monótona até 1 ano, isso é muito ruim para a microbiota. Mas se dentro do primeiro ano se faz a introdução variada, de alimentos variados, tem uma gama enorme de alimentos, e eu deixar um ou outro alimento para introduzir depois de 1 ano, não necessariamente é um problema. Esse atraso depois de 1 ano, a nossa maior preocupação é que o período mais propício para a criança receber o alimento, aprender que aquilo é um alimento e não reagir para ele, é dentro do primeiro ano. Mas tem um porém. Esse porém essa proteção da introdução antes de 1 ano, ela ocorre principalmente se você introduziu e manteve regular. Não adianta nada introduzir, preciso dar o camarão, preciso dar os mais alergênicos para não desenvolver alergia. Aí o bebê tá lá com 10 meses e deu o camarão, mas aí esse bebê só vai comer o camarão depois com 3 anos. Não adianta nada. Então, depende se faz parte. Ou vai introduzir o camarão, mas ninguém come. Então, a criança, a Eliane deu o exemplo aí do vegetariano. A família é vegetariana. Provavelmente essa criança vai ser vegetariana. Para que vai introduzir camarão? Se a família é vegetariana, a criança não vai comer. Então, é muito importante adequar, fazer a introdução de todos os alimentos que fazem parte da rotina alimentar dentro do primeiro ano. Se não faz parte da rotina alimentar, não há necessidade de fazer essa introdução ali até 1 ano. Sem contar, né, doutora Ariana, que toda essa modificação da introdução alimentar pode causar na criança também uma rigidez alimentar, né? Porque ela tá só acostumada a comer batata, ou ela tá só acostumada a comer cenoura. Aí quando ela vê um brócolis, ela assusta. É uma cor diferente, é uma textura diferente. Sensorialmente, hoje existem muitas pesquisas das questões sensoriais dos alimentos, provocando dificuldades alimentares na criança. Então, realmente é muito importante os pais fazerem essa diversidade, né? E existe um mantra, né, doutora Ariana, que também é muito importante a gente falar, que o IgG para alimentos... O IgG, o IgG não faz precisamos falar. O IgG é o que me causa convulsão. É o mantra. O IgG, nenhum teste, o mantra é que nenhum teste faz diagnóstico, e aí nem os testes
que são usados por nós, alergistas, testes de IgE, através de teste cutâneo, de dosagens no sangue, através de exame de sangue, que são indicados para as alergias IgE mediadas. Não adianta fazer esses testes nas alergias não IgE mediadas. Mas existe o mito dos testes que não tem nenhum lugar, nenhum espaço na avaliação, nem de alergia alimentar, nem alergia alimentar tardia, nem intolerância. Não serve para nada na avaliação de reações por alimento, que é o caso do teste de IgG. IgG é o nosso anticorpo de memória, né? Então, aí, agora nessa pandemia aí, quem tiver tido, né, Covid, tiver tido a infecção, depois de um tempo, provavelmente vai fazer o teste de IgG para saber se ficou imune. Então, o teste de IgG é o que nos deixa imune. Então, todo mundo que come tem IgG. Então, o IgG não serve para diagnóstico. Não deve ser feito. Doutora Ariana, tem uma pergunta aqui da Lídia que é: minha dúvida, a alergia é genética? É uma questão orgânica ou é uma questão de alimentos da família? Alguma coisa assim? Tem as duas coisas. A alergia todas as alergias dessa família das atopias, e alergia alimentar também, tem uma predisposição genética. Então, tem fatores da pessoa que predispõem. Tanto que muitas vezes... E tem fatores ambientais e tem fatores do alimento. Por exemplo, por que é mais comum alergia a camarão do que alergia a alface? Porque camarão tem uma característica de proteína que torna ele mais alergênico, que predispõe ele para alergia. Então, tem fatores do alimento, do ambiente e da pessoa. Então, se não tivesse essa predisposição da pessoa, por exemplo, quando a gente fala do ambiente, o que pode ajudar a prevenir a alergia? Parto normal, aleitamento materno exclusivo, cuidar da microbiota com uma alimentação variada, equilibrada, não ficar usando remédio à torta e à direita sem necessidade. Então, muita gente faz tudo isso e mesmo assim a criança é alérgica. É porque nem sempre as variáveis são as variáveis ambientais. Existe uma predisposição que é da pessoa, que é genética. Tá? Mas é uma interação. Não é porque tem a genética, então eu sou alérgica, meus filhos serão alérgicos. Não é determinante. É uma interação desses fatores. Do alimento, ambiente e predisposição genética. Doutora Ariana, só voltando um pouquinho para fechar o assunto do nosso mantra, né? Que o IgG não faz diagnóstico dos alimentos. Foi uma pergunta recorrente, a idade para os testes, né? Dos alérgicos. Tá. Porque a gente vê que às vezes o gastro faz uma orientação, o alergista o imuno, e as mães têm dúvidas sobre isso. A questão mais importante sobre a idade, mais do que da idade do teste, é por que fazer o teste e para que tipo de alergia fazer o teste. O que mais determina se a gente vai fazer teste ou se não vai fazer teste é o tipo de alergia. Então, se tiver um bebê que tem cólica, diarreia, sangue nas fezes, muco ou vômito só, a gente está suspeitando de uma alergia ou não ganha peso, seja qual for esse tipo de sintoma, esse tipo de sintoma é por alergia não IgE mediada. Não adianta fazer teste. Nem com 1 mês, nem com 6 meses, nem com 1 ano, nem com 30 anos. Porque é uma alergia não IgE mediada. Não IgE mediada. Agora, se os sintomas são sintomas imediatos, come o alimento, tem o sintoma na hora, em minutos, até no máximo 2 horas. Então, os sintomas são característicos, o intervalo de tempo característico com uma alergia IgE mediada, o exame deve ser feito em qualquer idade. E a sensibilidade, que é o poder de detectar essa sensibilização, é muito alto, independente da idade. Pode ser feito com 1 dia de vida, com 1 mês de vida, que com 1 dia de vida provavelmente não vai ser alérgico, mas pode ser feito em qualquer idade, não tem idade mínima. Sim. Doutora Ariana, tem uma pergunta aqui da Rebelo que é: devo manter a introdução de glúten do meu filho celíaco? Devo retardar? Ela perguntou. Devo retardar? Não. Se ela deve retardar a introdução de qual alimento? De glúten no filho celíaco. Não, se o filho é celíaco, a doença celíaca é por intolerância ao glúten. Aí não pode. Mas talvez... a não ser que a mãe.
Se a mãe Ela é não celíaca, colocou. não necessariamente... aí acho que não dá para saber direito. Porque se Não a dá. mãe é celíaca, não necessariamente o filho vai ser celíaco. Sim. E agora, se a criança... E é muito raro, é mais raro, pode acontecer, mas é mais raro a doença celíaca surgir muito precocemente. Mas se a criança foi diagnosticada, tem diagnóstico de doença celíaca, ela não pode consumir glúten. Ela colocou nos filhos. Ah, tá. Não, então não precisa retardar. É, Não precisa. é. Tá. É, tem uma pergunta aqui também. A criança alérgica a látex, ela pode, o contato deve fazer o teste alérgico? É da Mônica. Tá, então, na alergia ao látex tem alguns grupos que são mais comuns, então crianças que são submetidas a múltiplas cirurgias, né? Então, crianças com alterações congênitas do trato geniturinário, espina bífida, que são submetidos a múltiplos procedimentos cirúrgicos, eles têm maior chance de sensibilizar para látex pela exposição. E aí o teste pode ser feito quando há suspeita de alergia a látex. Acho que talvez a pergunta seja, porque o látex vem da Hevea brasilense, que é uma planta, uma árvore, a seringueira. E essa proteína, ela, igual eu falei da carinha lá do leite, essa proteína ela tem a mesma carinha em algumas frutas, em alguns vegetais. Muitas frutas, mandioca também. Mandioca, essa proteína com a carinha do látex foi descoberta pelo nosso grupo lá na USP, aqui no Brasil, que a gente identificou essa proteína. Que E legal. então, já tem um tempo já, mas foi descoberto aqui no Brasil. E essa reação cruzada entre frutas e látex, ela precisa ser investigada. Os pacientes Sim. alérgicos a látex têm uma chance de 35% de desenvolver alergia à fruta. E os pacientes alérgicos à fruta têm uma chance de 11% de desenvolver alergia a látex. Tá. Doutora Ariana, falando um pouquinho de alimentos, existe também a questão se o alimento for cozido, ele não causa alergia. Tem, Tá, né, tá. Então, aí, uma pergunta também. isso precisa diferenciar. Então, as proteínas, então aquela carinha que eu falei, então imagina que eu pego você esqueceu, o fogo tá ligado lá e você esqueceu uma colher com o cabo de plástico lá. Quando você lembra, ele tá todo torto. Então, o calor, as enzimas que às vezes a gente submete, né, no estômago, esses procedimentos, eles mudam às vezes a carinha da proteína. E algumas proteínas são mais fáceis de mudar essa carinha com o calor do que outras. E por isso, por exemplo, nas frutas tem várias proteínas, cada uma com uma carinha. Tem proteína que mesmo que você esquente, não muda. Ela continua, ela é resistente, ela fica com a mesma carinha. E aí tanto faz se comer cozido, se comer cru, a alergia acontece do mesmo jeito. E tem algumas proteínas que têm uma carinha que muda com muita facilidade. Você esquenta um pouquinho ou passa num processamento enzimático, ela muda a carinha e quando a gente tem contato, não reage. Isso é conhecido para alguns alimentos, é conhecido para o leite, para o ovo, para as frutas, mas não é igual para todos os alérgicos. Então, essa avaliação ela tem que ser feita de forma individual, numa consulta médica. Existem os exames Sim. para orientar o raciocínio médico, para orientar de uma forma segura, porque fazer esse teste, porque eu ouvi falar que o fulano de tal era alérgico e comeu o alimento cozido e não teve reação, vou tentar também. Nessa tentativa, se você não for no grupo que reage para aquela proteína com carinha instável, você tem uma reação que pode ser grave. Sim. Doutora Ariana, tiveram algumas perguntas também. Tudo bem que a gente está falando dos mitos e verdades, né, da alergia, sobre a vacina do Pilomab. Ah, tá. Aí a Dupilumab é um anticorpo monoclonal que é usado como tratamento da dermatite atópica. É um tratamento inovador, está no Brasil já tem 1 ano, é indicado para as formas graves, moderadas e graves de dermatite atópica, tem um resultado muito bom, mas não tem a ver, não é para alergia alimentar. Tem estudos do Dupilumab para esofagite eosinofílica, mas por enquanto a indicação aqui no Brasil é para dermatite atópica.
Você sabe, doutora Ariana, só completando um pouquinho sobre a questão, né, do alimento que é cozido, principalmente das frutas, eu tenho visto muito no consultório que algumas vezes há a necessidade desse aquecimento, né? Pelo menos por um tempo. E aí, a hora que a gente vai normalizar a fruta, normalmente é a fruta. Às vezes a criança não quer. Mas ela às vezes não quer porque ela estava acostumada. Então, essa coisa desse mito e verdade é importante a mãe saber que muitas vezes a recusa não é porque a alergia está pior, ou esofagite, ou tem alguma coisa em relação à saúde, mas sim sensorialmente, né? É aceitação. Aceitação, exatamente. Por isso que você falou também, é necessário uma avaliação sempre médica. O médico precisa estar de olho nisso, até para saber o que pode ser uma dificuldade, o que realmente pode ser da alergia. Isso. E aí, doutora Ariana, nós temos 10 minutinhos só. Tem um tema que tem sido muito discutido também. Se você depois vê alguma pergunta aí que for importante, você pode me falar. A questão do autismo e alergia. Porque as famílias que têm uma criança com autismo, assim como as famílias das crianças que têm uma criança alérgica, é uma família mais sensível, é uma família que precisa ser mais acolhida e também precisa de muito mais informação e esclarecimento. Porque como você mesma disse anteriormente, não é porque o filho da minha vizinha que é alérgico come a fruta aquecida que o meu também tem que comer. Não. E no autismo e na alergia também tem isso. A avaliação ela é individualizada, o diagnóstico é individualizado, né? O autismo é um tema também muito complexo da gente falar em pouco tempo, porque existem as questões neurológicas, existem as questões do próprio ambiente, e aí, às vezes, pode acontecer da gente ter um autista que também é alérgico, né? Exatamente, exatamente. É difícil falar isso, eu já tenho 8 minutos só, mas vamos lá. O autismo é uma condição muito multifatorial, e que inúmeros fatores influenciam. Seria simplificar demais e é um problema tão complexo que simplificar o Sim. autismo como uma causa só numa alergia alimentar, numa intolerância alimentar, isso não é É verdade. banalizar. É banalizar demais o problema, simplificar Sim. demais o problema, na verdade, por uma falta de conhecimento do que é o autismo. Então vamos lá do que é verdade, de onde surge, mas é tão difundido essa ideia hoje, né, de que a Sim. alergia alimentar causa autismo, ou que você tem que ficar tirando alimento até você descobrir para melhorar o autismo, está tão difundido que a gente tem que entender de qual é a base verdadeira para tanta imaginação em volta desse tema. E o que a gente sabe é que no nosso intestino são produzidos inúmeras substâncias. Muitas dessas substâncias que são produzidas pela própria flora, e aí voltar a falar de novo da microbiota, que são produzidas pela nossa microbiota, são neurotransmissores, são substâncias que agem no nosso sistema nervoso. Então já é conhecido, já é estudado que muitas doenças que têm alteração tanto psicológica como psiquiátrica, desde depressão, Alzheimer, autismo, tem como influência alterações, né, na produção desses neurotransmissores, dessas substâncias lá no nosso intestino. E quem que forma a nossa microbiota? O que a gente come. Então, Sim. ter intervenções na dieta, mudar a dieta, adaptar a dieta, mas não pensando numa alergia alimentar ou numa restrição que tem que tirar um monte de coisa, mas tentando promover um equilíbrio da alimentação, pode trazer benefício tanto para o autismo quanto para inúmeras doenças, mesmo para as doenças alérgicas. Sim. Então, cuidar da alimentação é importante. E esse é um ponto. Então, a alimentação saudável é importante e a microbiota é importante para essa condição.
Por outro lado, a gente pode ter o autista, a criança com TEA, né, com transtorno do espectro autista, é uma Isso. criança que ela pode ter doenças que outras crianças têm. Elas podem ter resfriado, elas podem ter asma, Sim. elas podem ter unha encravada, elas podem ter piolho, elas podem ter tudo. Elas são crianças como Doutora outras Ariana, crianças. é tão importante isso. Pode continuar. Então, ela é uma criança como outra criança que pode ter. Só que qual que é Isso. uma questão importante? Essa criança com TEA, se ela tem um processo inflamatório que não está sendo visto, não está sendo cuidado, então, se ela tem uma alergia alimentar ou se ela tem uma dor, a interpretação que o corpo faz e reage a isso, ela tem uma forma diferente e pode afetar o comportamento do transtorno do espectro autista. Então, muitas Sim. vezes uma criança que tem alergia alimentar, quando faz o diagnóstico e trata, ela pode melhorar do TEA porque controlou um processo inflamatório. Sim. Mas não que o alimento é a causa do TEA, ela continua tendo TEA. Você sabe, doutora Ariana, eu tenho paciente autista e eu sempre falo isso para as mães. Existem as associações. Por exemplo, a criança com síndrome de Down que pode ter uma cardiopatia. As minhas crianças autistas, elas têm uma rigidez de comer só no prato azul, só no copo verde. Então, o autismo é um tema tão complexo que requer tantos profissionais que se falem, que se comuniquem, porque eu tive uma criança que tinha apraxia de fala, autista, tinha alergia e apraxia de fala. Eu tive até que pedir para a mãe entrar com comunicação alternativa para ele mostrar onde doía. Se doía a barriga, se doía o ouvido, se doía a garganta. Então, a criança autista, ela requer, como você falou, muito conhecimento, muita informação. Não é só simplesmente, ela é autista, ela tá berrando porque é autista. Não, ela pode estar tendo um sintoma e não conseguir falar porque ela tem uma apraxia de fala e não ter uma comunicação alternativa. Então, o tema do autismo é um tema muito importante que a gente pode fazer uma outra live, né? Mas você brilhantemente explicou mais uma vez, tirando as dúvidas destas mães, viu? Eliane, e esse aspecto da seletividade que o autista tem é mais um argumento para não se fazer dieta de restrição sem necessidade, porque Sim, muitas vezes isso reforça e agrava o problema da seletividade. Então sim. é muito complicado. Doutora Ariana, nós temos 3 minutos só, eu não quero ser cortada pelo Instagram. Deixa eu só responder uma pergunta importante que alguém colocou aqui para falar Tá, sobre alergia a ovo e vacina, porque a gente está num momento importante e essa semana também começou vacinação para as crianças. tá. As crianças com alergia ao ovo podem receber a vacina de influenza normalmente, elas não são contraindicadas. Se houver um histórico de reação anterior, de reação a ovo muito grave, com anafilaxia, aí conversa com o médico, com o pediatra ou com o alergista para fazer a administração supervisionada, mas só por uma cautela a mais, porque mesmo nesses pacientes é considerado seguro. Sim. Ai, doutora Ariana, eu ficaria acho que mais 1 hora aqui com você e com certeza todo mundo também ficaria mais 1 hora te ouvindo. Mas eu queria deixar um recadinho para todas as famílias profissionais que nos ouviram, que não faça restrição desnecessária e nem faça a introdução alimentar tardia, né? Essa parte puxando um pouquinho para a fonoaudiologia. Então, muito obrigada, doutora Ariana, por esse momento. Tenho certeza que todas as pessoas que estiveram aqui ficaram encantadas e tiveram informações assim tão importantes. Obrigada, Eliane. Foi um prazer aceitar seu convite. A Eliane fez um roteiro aí de perguntas. Obrigada para todos que participaram também. Na verdade, a live é legal porque é construída assim, na hora, né? Então, obrigada aí por todos que fizeram as perguntas. Foram vocês que ajudaram a esclarecer as dúvidas. E até a próxima, Eliane. Obrigada, viu? Sim. Então, boa noite para todos. Boa noite, doutora Ariana. Que tenhamos Obrigada. muita fé, força e coragem para superar, né, o Covid. E tenho certeza que algumas dúvidas que a gente não respondeu, eu posso passar para a doutora Ariana, mas essa live de mitos e verdades
Foi muito importante. Muito obrigada, doutora Ariana. Obrigada. E só um parabéns especial hoje, que é o dia da enfermagem, né? E nessa É pandemia do verdade. Covid é uma profissão que está sofrendo muito e merece aí as nossas palmas e parabéns. Obrigada especial para a minha equipe lá, Amanda, Gabi e a Rosana, lá do Hospital das Clínicas. Parabéns a toda a equipe de Isso. Que Deus enfermagem. abençoe a todos. Um beijo, doutora Ariana. Muito obrigada. Beijo. Tchau, Eliane. Tchau. Tchau.